No perfil de hoje eu estou conversando com o ator, diretor, professor, artista múltiplo, Gustavo Gasparani. Gustavo, vamos lá. O que Sérgio Brito e Rubens Correia também te influenciaram? Miguel, acho que foi essa pluralidade, né? Esse homem que escreve, dirige, atua. Uhum. O Sérgio, ele me ensinou os clássicos. Eu fiz muitos exercícios. Eu fiquei 6 meses seguidos fazendo oficinas com ele. E fazia Pinter, fazia Brecht, fiz Shakespeare, agora de cabeça que eu não vou lembrar outros, mas Terence William. Eu trabalhei com ele textos, Lorca. E eu, com ele, fazia textos, a construção do personagem, e eu fiquei muito amigo dele, e eu tinha um prazer enorme. E ele me apadrinhou, porque ele falou assim, pô, ele dava os textos para as pessoas decorarem, as pessoas escolhiam algumas cenas. Eu decorei todos as cenas dos personagens masculinos, eu fiz todos. Quando acabou, continuei o segundo módulo, que é as pessoas... Eu quis fazer de novo o curso. Ele falou, você já fez todos? Eu falei, não tem problema, comecei a fazer todos os personagens femininos. Eu decorei todos os personagens femininos. Você fez tudo. Eu falei, eu tenho que aprender. E com ele, eram textos clássicos, mais sérios, e ele com aquela cultura vasta. É um outro homem também que dirige, atua, ópera, cinema. A paixão Sabia pelos tudo. Os vídeos que ele tinha em casa, né? Então ele me alimentava disso tudo, né? Tinha essa paixão. Os dois, ele e o Miguel, dessa forma, se encontraram. O Rubens, num hiato desses cursos, eu fiz com o Rubens uma oficina dele. E o Rubens foi muito louco, porque eu vinha dessas do Sérgio, super sérios, uma dramaturgia mais séria mesmo, não era comédia, eram dramas clássicos. E aí ele propunha umas coisas mais experimentais em termos em termos de trabalho de ator, né? Uhum. Eu me lembro que tinha um tal de um labirinto, a coisa do inconsciente, falava muito do Jung. E aí teve uma coisa que eu não conseguia levar aquilo a sério na hora das improvisações. Eu só fazia comédia, e eu nunca tinha feito comédia. E eu fazia uma comédia pesada. Aí ele falava assim, meu filho, você é uma Regina Casé. Porque na época a comédia pesada era a dupla Regina Casé e Luiz Fernando Guimarães. Você é um comediante. Eu falei assim, não, eu faço Pinter, eu estudo Brecht, eu não sou um comediante. Mas eu realmente descobriu que existia essa possibilidade. Em mim, fazendo aulas com o Rubens Correia, que era o ator que eu mais amava. Porque eu fazia o Baú da Inspiração Perdida no Glaucio Rocha, quando ele fazia o Beijo da Mulher-Aranha. Olha. E acabava a peça, eu subia e ficava vendo ele fazendo o Beijo da Mulher-Aranha. E depois, eu vi inúmeras vezes o Arthur, né? E com o Sérgio, eu acompanhava, ele deixava, pode ver quantas vezes você quiser, as peças do Teatro dos Quatro. Então eu ficava vendo os atores como Paulo Gracindo e Ara Amaral e Ari Fontoura, que eram atores incríveis e são referências para mim, repetindo. O Ari é um relógio, um homem de uma técnica incrível. A Yara fazia aquela mama italiana em sábado, domingo, segunda. Eu fiquei louco. Eu me lembro que eu escrevi uma carta para o Paulo Gracindo, que eu nunca tinha visto ele em cena, eu vi ele na TV, adorava. E a ideia de ficar vendo teatro ajuda, de fato, o ator? É onde você aprende. Como é que ela faz essa cena hoje? No dia seguinte ela tem que fazer igual. E a plateia, nessa vez, não respondeu igual, mas ela fez igual. E a Yara, ela esticava a cena, ela era mama italiana, melodramática. Aí entrava em cena o Ari Fontoura, ele, botava a peça no tempo. Com 17 anos eu ia vendo. Aí vinha a cereja do bolo. Paulo Gracindo entrava, fazia uma cena, e o teatro fazia... E você, como ator, por onde começa teu processo criativo? Como ator? Eu vou lendo. Uma vez eu nunca trabalhei com o Domingos, mas eu li muitos livros dele, e tem muitos amigos que trabalham com ele, conheço ele, e eu li uma coisa que eu acho importante. Quanto mais você trabalha o seu consciente, mais o inconsciente é aflorado. Então, o que eu faço é ficar lendo texto, para ter a minha opinião sobre a coisa. Eu prefiro ler o texto antes de ir a um encontro, porque eu acho que, às vezes, não preciso nem saber onde eu estou contribuindo. É uma coisa minha. No ator é um processo muito íntimo, misterioso, e se eu for dizer para você, a minha técnica seria
Eu me debruço no texto, fico lendo. E à medida que eu vou tendo ideias e referências, eu vou buscando e vou criando uma pasta, vou pegando imagens, sublinho o texto. E como diretor, o que você mais Foi exige? o que menos me interessou. Chegou depois na sua vida. Eu nunca quis ser diretor. Aconteceu por acaso? Eu tive algumas... Eu sempre fui... Na verdade, a Drica dizia nos processos da companhia... Tem que falar da Companhia dos Atores, né? Claro, importantíssimo. Nesse meado dos anos 80, a gente tinha esse grupo no tablado. E no Andros, né? E quando chegou no final dos anos 80 e dos anos 90, a gente quis... Todos nós ali queríamos fazer as nossas coisas, ficar sentado esperando alguém dizer que eu podia fazer, sei lá o quê, que eu podia fazer. Nunca tive esse temperamento. Ficar esperando alguém me chamar para fazer Édipo Rei, Otelo, Iago e o Ricardo III. Não vai acontecer. Eu que vou fazer. E como eu tive reconhecimento neles todos, logo na primeira tentativa, eu falei, cara, o caminho é esse. Então eu ia indo com os meus amigos, montamos a Companhia dos Atores. E foi incrível, viajamos o mundo, realmente viajamos o mundo. Os espetáculos que vocês criaram. E aí é que surgiu o Gustavo diretor. Aí, primeiro surgiu o autor. Nos ensaios do Rei da Vela, nos improvisos, que eram um espetáculo que tinha muito a ver comigo, eu escrevi, porque a gente num grupo vai fazendo várias coisas, eu escrevi o projeto do Banco do Brasil, e no projeto, quando você escreve, você já tem uma concepção. E poderia ter sido seguido ou não. A concepção do espetáculo era totalmente ligada ao que estava lá no projeto do Banco do Brasil. E eu, na hora dos improvisos, ia improvisando, e um dia a Drica falou, chega! É muita covardia improvisar com o Gustavo, ele é autor, ele não é ator. Não é possível a pessoa ficar 40 minutos falando um texto de um personagem que ele nem conhece. Aí eu ri, ela falou assim, escreve uma peça para mim que eu monto. Pode me dirigir e eu monto. E qual foi? Aí eu nunca escrevi, eu comecei a escrever, aí vou lá, Drica, vou, isso foi em 2001. Foi 2000. Aí, vou em 2001, nunca ia, eu tinha muita dificuldade de escrever, de assumir que eu escrevia por conta desse negócio. Eu já sou um ator que canta, com formação em balé clássico, fiz balé clássico, fiz aula de canto, eu realmente era um ator que tinha uma pluralidade, né? Eu, comediante, já era suficientemente plural. Vou me meter a escrever, Aí, a gente teve, quando estava num outro processo de criação, que era Meu Destino é Pecado, Nelson, teve uma crise, estávamos chegando aos 40, tivemos uma crise ali, estávamos com 37 anos, e eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa, eu não aguento mais fazer, os 8 têm que gostar do texto, os 8 têm... Falei, eu gosto de samba, eu gosto de música, eu gosto de musical, eu gosto de comédia, porque durante a companhia eu ia fazendo. Eu fiz O Bonitinha Mais Ordinária com o Eduardo Watts, que é o texto mais clássico que eu sempre gostei. Tinha duas coisas que eram claras que eu gostava e que não combinavam com a companhia, que era textos clássicos, criação do personagem clássico, início, meio, fim. Lá era tudo muito picotado. E os musicais. Foi aí que surgiu o Otelo? Nessa eu fiz com o Flávio Marinho, fiz alguns infantis, e aí eu fiz os 7 Brotinhos, né? E tudo isso vai fazendo você vai um misto daquilo tudo, né? Trabalhei com o Luiz Antônio Martinez Correia, ele já tinha falecido, eu fiz o Teatro Musical Brasileiro lá em São Paulo, com a Sura, o Peixe Fora d'Água, com a Karen Sório, De Repente no Recreio, todos eram musicais. Até que nessa crise da companhia, que eu estava fazendo só nesse momento bastante coisa da companhia, eu falei, eu vou fazer uma coisa que só eu posso fazer. Isso é a minha identidade artística. Foi pensado. Falei, eu vou juntar música, samba, a Mangueira, que eu conheço, eu estudei isso a vida inteira a mim mesmo, conheço isso, e vou escolher um texto clássico, uma das tragédias, que é o que eu mais gostava. E das tragédias eu achei que aqui combinava com a história da Mangueira, que pelo que eu conhecia da poética da mangueirense dos compositores, contaria a história do Otelo, do Shakespeare, o Otelo. Aí você fez o Otelo da Mangueira. Eu fiz o Otelo da Mangueira, na época eu me lembro, eu perguntei para... Que foi uma coisa muito ousada, né? Foi ousada e teve um reconhecimento. Mas eu digo assim, ousada muito mais ainda pelo momento que você fez, que isso não era comum. Não existia essa pegada, digamos assim. Estreou em 2005, eu escrevi em 2003, 2004, né? 2004 eu fiz os diálogos, 2003 escrevi o projeto. E aí a gente montou... E eu tive um retorno, sobretudo de autor, que era uma coisa que eu nem pensava em ser. A Bárbara colocou como sendo... Eu mostrei texto para ela, porque o Cedric, eu tentei montar no Maison. Posso mostrar para a Bárbara? Eu falei, Jesus, pode, não tem nada a perder.
eu sou um ator que está tentando escrever. Aí ela adorou, falou, esse texto tem muita qualidade. Falou para ele, pode deixar esse rapaz montar, porque o texto é excelente. Aí a gente montou, não pôde ser lá, foi no ginástico, e quando a temporada aqui foi muito curta, quando ela assistiu e fez a crítica, foi 1 mês já tinha de temporada. E aí ela falou muito bem. Depois foi para Curitiba, o espetáculo bombou, foi para São Paulo, foi uma loucura. Foi muito bem repercutido mesmo. Sentado, eu me lembro que eu liguei para a Marisa, que é minha amiga, era minha amiga, Marisa Monte, né? Então é amiga que tinha jornais, lançava um show. Eu falei, Marisa, eu estou aqui em São Paulo, sou capa do Estadão, contracapa do Estadão, 2 páginas no caderno 2. Críticas incríveis, lotando o que está acontecendo, que doideira é essa? E qual foi o ponto de encontro entre o Otelo e colocar o Otelo na Mangueira? O ponto de encontro era a Poética. E depois você ainda levou para a Mangueira. Aí eu fiz na quadra. Como eu conhecia muito a história da Mangueira, eu tinha clara a obra dos compositores, e eu estudava Shakespeare, então eu falei, dá para fazer. Eu fui um Chico Xavier ali, reescrevi dessa forma. E ela realmente me botou num lugar de pensamento, propus uma coisa que não se fazia naquele momento. Totalmente ousada e diferente. E como é que foi a receptividade na Mangueira? Foi lindo, porque as pessoas da Mangueira não conhecem Shakespeare e achavam que era a história da vida deles. E as pessoas que conheciam Shakespeare chegavam para mim e falavam assim, mas o que você fez? Isso é Shakespeare. Eu falei, porque você não conhece a história das pessoas da Mangueira, você não conhece os sambas da Mangueira. Eu montava as imagens do Shakespeare através da poética mangueirense. Entendi. Misturando os versos. E depois você fez um espetáculo fantástico, eu não posso dizer que é o melhor que você fez, porque seria... Fiz do Shakespeare também. Seria, sei lá, talvez equivocado. Não existe mas... Não, até aqui. Mas até aqui. Você ainda tem muito para fazer. Mas o Ricardo III é um negócio extraordinário. É uma das coisas mais bacanas que eu já assisti em teatro. Assim, eu acho que ali você se revela um ator realmente completo e dentro de uma proposta também muito ousada. Diferente. Tipo assim, não tem nada, vai você aí, vai lá e faz. E foi uma proposta do seu diretor, não é isso? Que te convidou. Eu queria que você contasse rápido que o programa está acabando. O Sérgio Modena, ele me chamou para... Falou assim, queria que você fizesse sozinho. Mas como? Uma loucura. 21 personagens dos 54. 21 foi depois, porque quando ele me chamou, eu falei, mas como? Não sei. Aí eu falei, então vamos adaptar? Mas primeiro vamos estudar. Aí a gente estudou, chamei a Liana Leão, que eu já tinha conhecido por causa do Otelo da Mangueira. A gente estudou, fizemos a adaptação juntos. E aí, quando você adapta junto, na época veio 2 referências muito fortes para mim, que eu tinha assistido o Dário Fo no Vila Lobos, e a outra era... A coisa de você estar sozinho em cena e ser um contador de história, né? Enfim, é o teatro cru. Ele falou, vai dar certo. Aí começamos a ensaiar. E deu certíssimo. Deu certíssimo, né? Ali a gente consegue ver os 21 personagens que você apresenta. Pelo menos no que eu vi, eram 21. Eu fiz um Shakespeare misturado com Dário Fo. Foi sensacional. Realmente aquilo ali foi uma ideia muito brilhante. E aí essa proposta a gente desenvolveu juntos na adaptação. Aí ele dirigiu e eu... Foi muito bom. Eu atuo, né? Porque eu ainda faço. Ainda faz. E é premiada, é sensacional. Nas suas direções, o que você mais exige dos seus atores? Porque você faz muitos musicais. Musicais são muito complexos. Eles têm grandes elencos, tem música, as pessoas precisam saber dançar, precisam saber cantar, precisam saber interpretar. O que você mais exige desse pessoal para que seja aquele resultado final tão bacana que a gente vê? Que pensem. Que eles pensem. Eles não estão ali para executar, eles estão ali para pensar, para dar opinião. O que no mundo do teatro musical é muito diferente do que... Isso é coisa de teatro, de companhia de teatro, né? Pesquisa a linguagem, eu quero que eles pensem, eu quero que eles proponham. Isso eu faço em todos os meus trabalhos. Eu comecei a dirigir no Mimosas da Praça Tiradentes. Eu dirigi... chamei o Sérgio, foi o primeiro trabalho que eu fiz junto em parceria com o Sérgio Modena. Eu escrevi com o Eduardo Rieschi, com quem eu escrevi o Iuí. Assim, essa coisa do teatro, de juntar a música popular brasileira e fazer espetáculos que não sejam biográficos e que sejam originais, foi uma proposta que eu fiz. Agora mesmo eu estou fazendo vou começar a ensaiar um espetáculo que é uma biografia, que conta a história do Zeca Pagodinho, mas é completamente diferente de uma biografia clássica. Linear. Na maioria das vezes, né? O Gil você fez tudo muito diferente. Mas o Gil não era uma biografia, era um espetáculo. Sobre a obra, Foi na época, eu fiz o Gil na época que minha mãe tinha falecido. Eu entrei na sala de ensaio
uma semana depois de ter enterrado minha mãe. E lá eu falei, gente, estamos com o Gil, ele fala do tempo e da morte o tempo inteiro. E vocês me deem tempo, porque como eu estava com o meu grupo de teatro musical, os Brancaleones, a gente trabalha informalmente, mas é uma companhia também. Tinha muita gente do Samba Futebol Clube, ou quase todo mundo. É o Samba Futebol Clube. Que é outro espetáculo ótimo. Que aí foi quando eu fiz o Samba Futebol Clube depois do Mimosas. E aí emendei com o Gil Sambrá. Sambrá aí, também contou a história do samba, não, Sambrá do espetáculo também. Fez um sucesso no enorme. Brasil. Foi primeiro... o Sambrá era o meu maior sucesso de público. Ele lotava, e a comoção que você... Que aí até chegar o Bem Sertanejo. A gente está realmente terminando. Então deixa eu terminar no último, né? O Bem Sertanejo foi o último que eu fiz. E aí realmente você descobre um Brasil, que eu descobri com o Ricardo III indo, que o Brasil não é só litoral. O Brasil tem muitos Brasis. E aí o Bem Sertanejo causou uma comoção. É uma comoção. Eu nunca vi tanto público na minha vida assistindo a um espetáculo. Os garotos, os meninos do Samba Futebol Clube e do Gil, são a base, ainda tem a Lili, o Teló e o Dalcin. Mas a linguagem é essa, e aí é uma superprodução com a Aventura e com os brothers. Foi um belo espetáculo. E a gente faz no Municipal, e a gente agora continua fazendo São Paulo e Rio. E vai fazer no segundo semestre. E aí eu juntei aquele moleque que ia ser veterinário. E eu acho que por isso a peça deu tão certo, porque ela vem com uma força da minha infância. Quando eu comecei a escrever e a pesquisar, eu falei, gente, eu ia ser isso. E aí tem aquela cena dos bois conversando com a criança. Eu fazia isso. Eu era criança e ia para lá. Aonde tudo se encontra, aonde tudo fecha. Então, para fechar o programa, o que mais te desafia como ator e como diretor? Como diretor, o que mais me desafia é que eu consiga fazer o elenco se dedicar e pensar no ser ator, como eu vivo ser ator. Para mim, ser ator é uma opinião, é uma visão de mundo. Você vai ali para o personagem, o texto, é um meio para você falar do seu tempo, para você se comunicar com a plateia, que é ao vivo. Então, isso é o que me interessa como ator. E como diretor? E como diretor, eu quero que as pessoas que estão trabalhando comigo façam a mesma coisa. Eu resisti muito a ser diretor porque eu sou muito rígido com a coisa de ensaio. E às vezes as pessoas acham que teatro você pode fazer assim. E eu assim não faço. Então não dá para ensaiar 3 vezes por semana, tem que estar todo o ensaio. Tem que rolar dedicação. Dedicação. Se não pode fazer dessa forma, deixa para fazer mais tarde, do ano que vem. Na hora que puder se dedicar. Todo mundo acha que dá para fazer teatro entre o horário da TV e o horário do cinema. Esse é um papo até longo que daria em outro programa, que as pessoas às vezes acham que, assim, o engenheiro estuda, o arquiteto estuda, todo mundo. Aí o ator não precisa estudar. Aí outro dia tem uma ideia meio doida. Outro dia a gente estava fazendo uma audição, e aí eu chamando o fulaninho, porque o Juninho pode fazer esse personagem. Não, mas ele canta muito, ele parece com o ator, com o personagem. Falei, aí o cara ia fazer. Puta, ele canta muito, ele parece com o ator, mas não dá para dar um jeito? Eu falei, não dá para dar um jeito porque ele não é ator. E ator é profissão. Isso. Não dá para dar um jeito. Às vezes a pessoa aparece, as pessoas cantam, mas no teatro musical eu preciso de ator. Claro, no teatro a gente precisa de ator. Mas é que às vezes o teatro musical acho que não precisa. Imagina. Basta ser cantor e saber dançar um pouquinho. Não. Nada, totalmente equivocado. Momento literário. Eu vou indicar o livro de uma pessoa que você conhece bastante, Rodrigo Alzuguir. Com Wilson Batista, O Samba Foi a Sua Glória. Esse é um livro maravilhoso, que ele conta a história do Wilson Batista, ele pesquisou muito tempo, ganhou o Jabuti com esse livro. Não é recentissimamente lançado, mas vale muitíssimo a pena. Eu super recomendo. Rodrigo é ótimo. Um estudioso da música popular brasileira. Isso. A gente trabalhou junto fazendo... E é um bom diretor também. A gente trabalhou junto fazendo um show chamado Rio Enredo do Meu Samba. Depois eu fui professor de teatro dele, mas ele queria já entrar no teatro. E aí ele fez comigo 2 peças. Uma a gente não fez ainda, a outra foi o Will e a França é aqui, ele fez a pesquisa. Bibi Ferreira disse que agora você é da família. A partir daí, mesmo. Viu? Como você tá bem, hein? Bibi Ferreira, você tá bem pra caramba. E a outra era... o Sambrá foi ele que fez também comigo. Também. E qual é a sua indicação literária? A minha indicação... Eu ia falar uma, mas agora que você mostrou esse livro, e também não é um livro atual, é da Clarice Lispector, A Descoberta do Mundo. Maravilhoso. São as crônicas dela que durante muitos anos, já que falamos tanto da origem, do início do teatro, quando eu comecei a estudar teatro, eu lia muito essas crônicas para minha professora de voz. E foi muito importante, não só pelo exercício de voz, mas
você abriu aquele mundo da Clarice, né? Que é maravilhoso. É tão rico e tão delicado e tão profundo. Para quem vive de teatro, é um prato cheio. É. Antes do nosso finalzinho mesmo, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Meu aplauso vai para todos os profissionais do teatro brasileiro que se dedicam, que amam esse ofício. A gente vive aqui a revolução digital, né? Onde tudo está se adaptando à indústria da música, da televisão, do jornal. E o teatro, ele sofre com as crises econômicas, tudo, mas eu fico brincando, é tão arcaico que eu não me sinto ameaçado pela revolução digital. Concordo. Talvez ela até ela complete alguma... Hoje em dia você pode... Não tem várias peças do Procópio que eu gostaria de ter visto, da própria Bibi ou do Manuel Pera, porque na época não tínhamos. Agora você pode gravar. Então eu acho que talvez vá completar. Vem somar. Porque ninguém vai fazer ao vivo, ninguém vai fazer o Ricardo III, que eu viajei pelo Brasil inteiro para criança, para adulto, para intelectuais. Eu fiz e farei para várias plateias. É o ator, é a palavra e é a ideia, é o pensamento. É teatro. Isso é e teatro. A sua indignação, vai para quê ou vai para quem? A minha indignação é contra o desprezo, o descaso que se tem com a cultura. Vivemos tempos sombrios. Vai melhorar. Brasileiro, profissão esperança. É isso aí. Obrigada. Super obrigado pela tua presença. Muito obrigado. Muito mais sucesso nas próximas empreitadas. Continua aí assinando essas coisas que nos encantam tanto. Valeu. Obrigado. Muito Obrigadíssimo obrigado. mesmo. A você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada mesmo pela sua audiência e por nos ajudar a localizar as crianças desaparecidas que a gente apresenta aqui na nossa programação. Se você quiser falar conosco, o nosso contato é perfil@tvalerj.tv. Envie suas sugestões. Até o próximo programa. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.